todas elas por conta do cuidado que nós estamos tendo com os membros da igreja. A vontade de todos nós é que o culto tivesse repleto de irmãos em comunhão agradável e abençoadora. Mas, por conta da situação que nós vivemos, eu quero contar com a compreensão dos irmãos e pedir que apresentemos ao Senhor um culto digno da sua pessoa bendita. Quero orar com vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que o Senhor interfira nessa situação que estamos vivendo, providencie socorro, providencie amparo, direção, consolo para todo o teu povo, providencie proteção para todo o teu povo. Apresentamo-nos ao Senhor outra vez assim, com limitações e restrições, por conta da extensão desse vírus, ó Deus, que tem prejudicado tanto as nossas atividades. Ajude-nos agora a tirar os olhos da situação e olhar para o Senhor e ver o Senhor caminhando sobre aquilo que nos apavora ou nos amedronta, aquilo que nos limita. Nos ajude a ver o Senhor acima de toda esta crise, acima de toda esta situação. Digno é o Senhor de todo louvor, digno é o Senhor de toda a adoração. Bendito seja o teu nome, bendito seja o nome do Senhor. Abençoe, ó Deus, o ajuntamento que acontece nas casas, em cada casa uma igreja, a igreja de Jesus. Abençoe, portanto, este ajuntamento e santifique-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós pensávamos que esta pandemia estava no final. E eu confesso que nós facilitamos um pouco. Nós dispensamos o necessário cuidado que deveríamos ter. Desprezamos algumas restrições. Nós, conquanto brasileiros, e a pandemia cresceu e o número de contágio aumentou assustadoramente. Por conta disso, meus irmãos, por conta deste aumento no contágio, este vírus ele se aproximou muito de nós e de nossos queridos irmãos. E eu quero, neste momento, orar ao Senhor para que Ele providencie socorro, graça, paz. Muitos irmãos foram contagiados. Dos que nós estamos sabendo, o Manuel Sobrinho, diácono desta igreja, e a sua esposa Isabel também foram contaminados. O diácono Marcos Nascimento foi contaminado. O Eduardo e a Juliana foram contaminados. Nós pedimos que os irmãos orem por eles. A Ana Paula foi contaminada. O Eduardo, o Carlos Eduardo foi contaminado. Nós queremos orar para que o Senhor possa abençoar esses irmãos, suas famílias, dando proteção a todo o povo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, não sabemos o que fazer. Não sabemos para onde correr. Onde colocamos o pé ou onde pomos a mão, aonde estamos, parece que não há nenhum lugar em que não se tenha notícia deste vírus e da sua contaminação. Clamamos ao Senhor que proteja a tua igreja. Proteja os nossos irmãos idosos. Proteja, ó Deus. Proteja aqueles com maior comorbidade. Proteja esses irmãos do grupo de risco.
Proteja, ó Deus, os motoristas de Uber que estão tão expostos. Proteja os irmãos profissionais da área de saúde que estão tão expostos. Guarde, ó Deus, queridos comerciantes. Guarde, ó Deus, as irmãs, os jovens. Guarde os adolescentes. Ó Deus, guarde as crianças. Proteja o teu povo, Senhor. Exerça o teu cuidado sobre todos eles e os abençoe. E visite esses que já foram contaminados, ó Deus, com poder e graça, manifestando neles a vida de Jesus. Confiamos aos teus cuidados, Pai. Visite o Eduardo e a Juliana. O Senhor sabe da gravidade da saúde deles. Visite, ó Deus querido, em nome de Jesus, o diácono Manuel Sobrinho e a sua esposa Isabel. Ele precisou ser internado, ó Deus, por conta do seu pulmão. O Senhor o conhece. Abençoe o diácono Marcos Nascimento. Visite-o também, ó Deus. Guarde de contágio a Laura e o Samuel. Proteja, Senhor. Em nome de Jesus, visite a Ana Paula. Proteja. Guarde também. Visite a Anabel, tua serva, que também está precisando dos cuidados do Senhor. Ó Deus bondoso, nós confiamos ao Senhor. Confiamos em Ti, ó Deus, porque sabemos do Teu amor e cuidado. Abençoe o Zezinho, que nesta semana perdeu o seu irmão, ó Deus. Ó Paizinho, entre com consolo e conforto na vida dele. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, por conta do aumento desse contágio, o conselho e a mesa estiveram reunidos nesta semana em caráter extraordinário e tomamos algumas decisões que visam exclusivamente o bem-estar dos irmãos, exclusivamente a segurança dos irmãos, nada mais do que isso. Por conta disso, o culto hoje é apenas virtual e online. No próximo domingo também será assim. Todas as reuniões, toda a escola bíblica dominical, todos os ministérios, tudo vai ser online, com exceção do final de ano, o culto do final de ano, porque nós precisamos dar posse à nova mesa e também consagrar 2 diáconos. Eu queria contar com a compreensão dos irmãos, especialmente para o culto do dia 31. Eu queria que apenas se inscrevessem para estar presente aqueles que fazem parte da liderança da igreja, os presbíteros, os diáconos e as suas famílias, junto com esses que serão empossados. Eu quero contar com a compreensão dos irmãos. Nós não podemos fazer ajuntamentos neste momento. A recomendação do governo é essa. A recomendação do conselho e da mesa espiritual é essa também. Portanto, fique em casa. Evite sair. Saia quando necessário. Nós pedimos isso com todo carinho. Nós estamos proporcionando aos irmãos 2 períodos semanais de oração. Todas as famílias da igreja são convidadas para um momento de oração. Um ajuntamento exclusivamente para a oração. O presbítero Samuel tem nos auxiliado nisso. Ele tem nos feito lembrar. Toda quarta-feira, a partir de 8 horas, até a quinta-feira, 8 horas, e todo sábado, 8 horas, até o domingo, 8 horas, 24 horas de oração. Clame ao Senhor. Na sua casa, junte a família, naquele horário de 20 minutos, e ore ao Senhor. Pedindo ao Senhor que ponha limites nesse coronavírus e proteja o seu povo. Tá bom? Muito, muito obrigado. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Em seguida, nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Mateus capítulo 2. Os 2 primeiros versículos apenas,
Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quem tem que responder a esta pergunta é a igreja. Somos nós mesmos. Nós sabemos onde ele está. Nós sabemos o que ele faz. Nós sabemos quem ele é. E a sociedade pergunta: onde ele está? Quem é ele? E nós iremos responder. É tarefa nossa responder a eles. Vamos glorificar o Senhor com louvores. Obrigado. A gente vai começar esse momento com Jesus em tua presença, que a gente possa estar se colocando na presença de Jesus e se preparando para estar adorando Ele. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença,
segundo hino que a gente vai cantar é Grandioso És Tu. Em Salmo 104, versículo 1 diz: Bendiga minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade. Tua santa face contemplar.
Quero convidá-los a que abram, por gentileza, Mateus capítulo 2, na sequência do texto que nós lemos ainda há pouco. Semana passada nós vimos o antes e o depois de Jesus na vida de alguns pastores do campo. O que eles eram e o que se tornaram depois de um encontro com Jesus. Hoje eu quero ver esta mesma ideia nesses chamados magos que vieram do Oriente. Mateus capítulo 2, de 1 a 12, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Senhor, foi lido a tua palavra, que nos revela esse fato de alguns magos do Oriente. Só Mateus nos trata deste assunto, e isso é tão bonito. Mas além de bonito, ele tem lições preciosas para nós. Ajude-nos a tirar lições desse texto para a nossa vida, aqui em São José dos Campos e em todo lugar onde esse texto será lido e tua palavra será pregada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada, com a graça do Senhor, nós vimos as marcas que Jesus deixou na vida de simples trabalhadores do campo, cuidadores de ovelha. E dentre elas, aquela responsabilidade com que lhes foi confiada. Eles levaram a sério aquilo que eles viram e que ouviram. Houve temor e alegria quando eles receberam os anjos. Eles ficaram maravilhados e começaram então a divulgar tudo que eles viram e tudo que ouviram depois de estarem com Jesus. Interessante esse fato. E eles então adoraram e louvaram após a visão celeste. Saíram dali adorando e louvando a Deus. E eu creio que essa história chegou até nós. E nós vimos as marcas que são necessárias em nós também.
Hoje eu queria ver esses magos do Oriente. Muito se fala sobre ele. Já os colocaram em presépio, já deram nomes para eles, já disseram que eram 3, já falaram que eles eram sábios ou que eram conselheiros de corte reais, já falaram que eles eram mágicos também, mas a Bíblia diz que eles eram magos do Oriente, que vieram de lá do Oriente até Jerusalém. Nós não sabemos quantos eram, não sabemos. Sabemos que eram uns magos, então provavelmente mais do que 2, mais do que 3, não sabemos nada sobre eles. É provável que tenham se reunido com um propósito, porque todos eles viram esta estrela e eles deduziram que ela marcava o nascimento de um grande rei. Quando eles chegaram a Jerusalém, eles perguntaram: onde é que está o rei dos judeus? Interessante essa pergunta. E Herodes deduziu que era Cristo. Então ele reuniu os estudiosos das Escrituras e disseram: onde é que deve nascer? E eles então verificaram nas Escrituras e disseram: é em Belém. O profeta disse que era em Belém. Aqueles homens deram crédito à palavra de Deus e foram então para Belém. Quando eles estavam indo, a estrela apareceu de novo, eles ficaram muito agradecidos, muito alegres, e a estrela os conduziu até o menino Jesus, que já estava em casa, não na manjedoura. Ele estava em casa. Eles levaram aproximadamente 2 anos. Eu queria ver então as marcas de Jesus. Primeiramente, um altíssimo investimento eles fizeram para achar Jesus. Como nós não sabemos precisamente de onde eles saíram, Pérsia, Arábia, aquele lugar distante, e viajavam apenas durante a noite, tratava-se de uma caravana, não era apenas 3, era uma caravana. Nós não sabemos quem eles eram, não eram reis, não, parece que eles eram pessoas que estudavam as estrelas e, ao verem uma grande estrela, informaram aos reis dos lugares onde eles estavam, e esses reis então os enviaram para procurar, para encontrar esse rei nascido. Um alto investimento, uma viagem exaustiva, onerosa, perigosa. Só durante a noite eles viajavam, porque só aparecia a estrela à noite, e nem era toda noite que aparecia. E eles se conduziram por uma terra estranha, uma terra que não era sua. Eles eram peregrinos em toda aquela viagem. Todo o percurso em que eles saíram de casa até o Senhor Jesus foi um percurso longo, que levou aproximadamente 2 anos, à procura de um suposto rei que havia nascido. Porque eles viram a estrela e eles então deduziram que aquela estrela, dado ao seu resplendor, era o anúncio do nascimento de um rei. Alto investimento para estar com Jesus. Abriram mão do sono da noite. Abriram mão de estar em casa na segurança da sua família. Abriram mão de seus recursos financeiros e investiram numa viagem de 2 anos. Eu já fiz viagem longa. Uma vez eu saí, tinha por volta de 8, 9 anos, e a minha família saiu de Fortaleza e foi para a Imperatriz, 1.200 quilômetros. E nós fomos num jipe, não tinha tantos recursos assim, e a estrada era horrível, não tinha asfalto. E nós saímos de lá. E eu me lembro
que nessa viagem, viajamos de noite e de dia, num jipe de 3 marchas. E eu então me segurava numa plataforma de ferro e uma coluna que tinha por trás. E eu me lembro que a minha mãe, bondosamente, dobrou uma toalha e colocou aqui na minha cabeça, porque o ferro ficava batendo na minha cabeça. E ela colocou ali. Eu devo ter dormido durante a noite e aquela toalha que ela colocou caiu na estrada. 1.200 quilômetros em jipe, mas esse povo viaja em camelos, cavalos, uma estrada longa. E o meu pai saiu de Fortaleza com um propósito que não era conhecer Jesus, era proporcionar à sua família um bem-estar. Mas esses homens não. Tamanha dedicação para ver um recém-nascido. Que investimento. Quantas lições podemos tirar para nós aqui? Hoje nós temos carros, nós temos bancos acolchoados, ar-condicionados, um lugar protegido do sol e da chuva, dos ventos, para cultuar Jesus, e às vezes nós lamentamos não ir, ou reclamamos o momento, reclamamos o sol, reclamamos a chuva, e qualquer motivo é suficiente para não estarmos de forma presencial nos cultos. O cansaço, o desânimo, um compromisso no dia seguinte faz com que a gente se resguarde e não esteja na comunhão. Fazemos autoinvestimento, sim, mas por coisas pessoais. Fazemos autoinvestimento numa longa viagem, mas muito mais por turismo do que propriamente para anunciar Jesus ou para ver Jesus. Aqueles magos fizeram um autoinvestimento para ver Jesus. Precisamos aprender isso. Outra marca interessante aqui é um grande desejo de adorar Jesus. O versículo de número 2 diz assim: viemos para adorar o que nós não conhecemos. Viemos para adorar quem nós não conhecemos. Por quê? Porque nós vimos uma estrela e nós entendemos que essa estrela, ela fala do nascimento de um grande rei. O objetivo daquela viagem foi muito claro: adorar um Deus que não era seu. Não era o Deus deles. Eles não tinham conhecimento, nem que era a encarnação de um Deus, apenas que era o nascimento de um grande rei. O objetivo da viagem não era entrevistar os pais da criança. E aí, o que vocês acharam do lugar? Tem alguma reclamação acerca do governo porque não tem hotel? O governo fez um censo, mas não proporcionou recurso para o pessoal viajar. O que vocês têm para dizer para a gente sobre a viagem no lombo desse animal? Como é que foi? O que vocês estão dizendo acerca da criança? Qual o nome dela? Alguma dificuldade que vocês têm para falar sobre a assistência médica a essa criança? Não foi para uma entrevista. Também não foi para tirar selfie com a criança. Vamos lá, que todo mundo vai cá. Não foi para tirar selfie. O objetivo da viagem foi apenas para adorar. O que eles viram no céu, o sinal no céu, foi suficiente para eles investirem para adorar. Que coisa interessante. O Salmo 19 diz que um dia discursa conhecimento a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Não há linguagem, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A natureza fala do seu Criador. Todas as coisas criadas, eles viram uma estrela, seguiram uma estrela e foram até o Criador da estrela e adoraram ao Criador da estrela. O Criador da estrela é o Senhor Jesus. Ele fez todas as coisas. E esses homens viram e vieram. Irmãos queridos, o culto é para adorar Jesus. O culto não é para outra coisa, senão para adorar Jesus. E para tornar Jesus conhecido. É para agradar o Rei dos Reis. É para isso que serve o culto.
Ele não tem outro objetivo. Os corais ensaiam para adorar Jesus. O ministério de louvor se reúne, ensaia para adorar Jesus. Toda a terra precisa ter esse objetivo de adorar. É aqueles homens fizeram isso. É uma das marcas muito interessante. E eles fizeram isso com intensa alegria. Uma intensa alegria, um júbilo contagiante. O texto nos diz que eles se alegraram com intenso júbilo, pelo fato de verem aquilo que os levaria a Jesus. É maravilhosa essa lição aqui. Eles vieram de longe, 2 anos de caminhada durante a noite, sem GPS, sem o Waze, seguindo uma estrela, que nem era toda noite que era vista por conta das intempéries da natureza. Mas eles não desistiram do objetivo. Vamos a Jesus. E a alegria era a marca deles, intensa alegria. Eles não fizeram aquilo com uma obrigação, com um peso, com um pesar no coração. O Salmo de número 16 diz que os santos que há na terra são eles os notáveis, dos quais temos todo o nosso prazer. A comunhão é agradável, estar junto é agradável. Os irmãos não têm noção do que é ver uma igreja como essa vazia. Hoje está comigo aqui o louvor e o pastor Vinícius. Daqui a pouco o pastor Vinícius vai pregar. Ele vai estar sozinho comigo. Porque o louvor não estará mais aqui. Os irmãos do Ministério de Louvor. É tão difícil, irmãos, isso. É tão difícil. É tão gostoso quando você olha para o povo e está vendo os olhos dele, a atenção dele. Estar aqui é um prazer, é uma alegria. Cultuar o Senhor tem que ser uma alegria. E aqueles magos que nem conheciam a Deus, nem sabiam quem era Jesus, mas o fato de irem para Jesus, tudo aquilo que marcava a caminhada ou que indicava a chegada a Jesus, era recebido por eles com intensa alegria. O que te leva a Jesus deve te causar alegria. O que me leva a Jesus? O que me leva a Jesus é a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus causa alegria a mim. O louvor me conduz a Jesus. Cantar louvores causa alegria a mim. A escola dominical aponta para Jesus. Isso causa alegria em mim. Estar com o povo de Deus causa alegria em mim, porque tudo isso me leva para Jesus. Toda a criação de Deus aponta para Jesus. Desde Gênesis, tudo aponta para Jesus. E ver a natureza me alegra. Eu vejo Jesus na obra que ele criou. Aqueles magos viram a estrela e se revestiram de intensa alegria. A última marca que eu vejo, e uma das mais importantes, é que quando eles encontram Jesus, eles mudam o caminho da volta. O primeiro contato destes magos com Jesus veio por um sinal no céu, versículo 1. Vimos a sua estrela no Oriente. Lá no Oriente nós vimos a estrela. O primeiro contato deles com Jesus foi a obra criada, foi a natureza. Eles vieram por conta do que viram. O segundo contato que eles tiveram com Jesus foi a palavra. Chegaram no palácio de Herodes e disseram: onde é que está o rei? O recém-nascido rei dos judeus. Há de se supor que um rei venha nascer num palácio. Onde é que ele está? O rei ficou alarmado e com ele toda a cidade. Então eles foram para as Escrituras. Foram procurar onde nascera o rei nas Escrituras. O que informava sobre Jesus estava nas Escrituras. Reuniram então os escribas, reuniram os sacerdotes e o rei perguntou: onde é? Onde é que nasce Jesus? Onde é que nasce o Cristo? Onde ele está?
Eles foram para as Escrituras e encontraram o profeta que dizia que é em Belém. E tu, Belém Efrata? Olha só, então eles chegaram, falaram para o rei, é em Belém. O rei chegou e informou para os homens. O segundo contato que esses magos têm, que os fala de Jesus, é as Escrituras. A Bíblia revela o lugar preciso onde ele nasceria. A Bíblia fala dos seus ensinos. Os magos deram crédito à palavra. Os magos acreditaram que a revelação de Deus na palavra era exata e foram para Belém. Eles não perguntam, gente, o que a gente faz? Vamos para Belém? Mas Belém é muito pequena. Se há de nascer um rei, nasceria em Jerusalém. É aqui em Jerusalém, é o lugar. A estrela ficou silenciosa, omissa. Aí nós chegamos então em Jerusalém. A nossa dedução fosse que era Jerusalém, mas não era Jerusalém. A palavra falou que era Belém. E eles acreditaram na palavra. O terceiro contato que esses homens tiveram com Jesus foi um sonho, uma visão noturna. Primeiro, uma estrela. Depois, a palavra. Aí depois, um sonho. Se o Senhor inverte a revelação, aparece para eles em sonho, eles não iriam a Belém. Eles não iriam a Jesus. Se o Senhor revela na palavra para eles, a palavra para eles ainda não tinha o poder. Mas o Senhor revelou uma estrela, um sinal no céu. Depois, a palavra. Aí depois um sonho, uma revelação progressiva. Deus aponta para Jesus na natureza, na palavra, em sonhos. Tudo vai nos levar a Jesus. A nossa caminhada deve convergir em Jesus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Por conta disso, eles voltam por outro caminho. Após encontrar-se com Jesus, outro rumo, outra vida. É interessante que o rei disse, voltem por aqui. Eu quero saber onde é que está, eu quero ir adorá-lo. Mas o sonho de Deus foi muito mais forte neles do que a palavra do rei. Obedecer ao sonho de Deus teve muito mais peso para eles do que uma recomendação do rei. Quantas lições podemos tirar por aqui? Do encontro com Jesus, eles voltam por outro caminho. Voltam diferente. Algumas lições. Primeiro, invista tudo que você pode e tem para conhecer mais Jesus. Esse é o objetivo do nosso próximo ano. O tema de todo o ano é esse: investir para conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Os magos fizeram isso. Faça isso. Invista em conhecer Jesus. Veja Jesus na natureza. Veja Jesus na palavra. Veja Jesus em cada detalhe, porque ele vai se revelar nisso. É interesse dele se tornar conhecido. Segunda lição: traga a sua adoração a Jesus. Traga o seu louvor a Jesus. Traga a sua alegria a Jesus. Alegre-se na presença do Rei Jesus. É necessário isso, meus irmãos. Traga a sua adoração. Adore a Jesus. Venha de longe, venha de perto, mas venha para adorar Jesus. Alegre-se também com tudo aquilo que te leva a Jesus. Aquele irmão disse que orou por mim. Vou me alegrar nisso. Aquele hino fez tão bem. Vou me alegrar nisso. Tudo aquilo que te leva a Jesus deve produzir alegria em você. O culto, a escola dominical, a comunhão dos irmãos, mesmo que seja uma reunião ou um culto virtual, aquilo deve alegrar, porque aquilo vai te levar a Jesus. E por fim, obedeça à revelação de Deus. Se a palavra disse que ele nasceu em Belém, acredite. Se a palavra disse que ele fez isso,
acredite e obedeça. Não tenha nenhum medo de obedecer a Deus na sua revelação. E volte para casa melhor. Volte para casa por outro caminho. Seja melhor depois de encontrar-se com Jesus. Os pastores foram melhores. Voltaram louvando e adorando. Os pastores fizeram isso. Os magos voltaram por outro caminho. Eles tinham tanta coisa para falar sobre o menino Jesus. Aqui o versículo de número 11 diz, entrando na casa. Não era mais uma manjedoura, não era uma estrebaria, não, era uma casa. Uma casa. Eles não encontraram um recém-nascido, eles encontraram um menino, uma criança. Não era mais bebê de colo. Eles adoraram o menino Jesus. É a palavra que revela. Quando você for informar aos seus filhos, aos seus netos, use a palavra. Quero orar com você. Senhor, quantas lições esses homens do Oriente trazem para nós. Mateus foi muito joia quando ele escreveu essa história. E essa história é tão bonita, ela é poética, mas também ela é espiritual. Ela tem lições transformadoras para nós. Ela fala de um investimento muito alto que esses homens fizeram para estar com Jesus, para conhecer Jesus. Vieram de longe para trazer a Jesus a sua adoração. Nada tirou o objetivo deles. Nada desviou deles isso. Eles se alegraram quando viram a estrela, porque a estrela os levaria a Jesus. E também, ó Deus, voltaram para casa por outro caminho. Eu imagino o assunto deles na caravana. A mesma coisa aconteceu com os pastores quando estiveram com o recém-nascido Jesus. Voltaram adorando e louvando a Deus. Queremos sair daqui da mesma forma, por outro caminho, louvando e adorando a Deus. Indo para casa melhor do que o que nós chegamos. Abençoe-nos nesse objetivo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus te fortaleça. Seja com você e com a sua família. Aproveite esse tempo para orar ao Senhor por nossos irmãos que foram contaminados e pedir proteção por aqueles que não foram. Peça que a vida de Jesus se manifeste na vida deles. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a bendita graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, em todas as casas onde chega a tua palavra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.